Bom dia, bom dia. Eu peço perdão, mas o meu estilo é totalmente diferente. Quantos de vocês já leram algum livro meu? Quem já leu algum livro? Maravilha, então vocês conhecem o meu estilo. Eu acredito firmemente que, como físico, eu fui treinado a odiar sofisticação. Provavelmente, uma parte das pessoas não sabem disso, mas o prêmio Nobel é o prêmio em física. Quantos de vocês sabem que há apenas um critério para obter o prêmio Nobel em física? Na verdade, é bastante fácil você conseguir um prêmio Nobel em física. O que você tem que fazer é publicar um artigo apenas. Ele pode ser de 4 ou 5 páginas, mas o artigo tem que estar no nível seguinte. Quando todos os outros físicos leem, a reação deles é uma só. Puxa vida, que droga, esse aqui é um prêmio Nobel. Se for tão simples que você fica pensando, puxa vida, por que eu não pensei no mesmo? Então isso é genialidade. Aí funciona. E isso é um prêmio Nobel. Eu acredito que seja muito fácil você alcançar alguma coisa que seja senso comum, bom senso. Mas uma vez que você chega lá, você funciona como um milagre. Então muitos de vocês acham que leram o meu livro mais popular, que foi o primeiro, que chama-se A Meta. Quantos de vocês implementaram a meta? Oi, alô, 34? Implementaram? 34 implementaram? Então vou mostrar uma coisa para vocês. Você implementou a meta? Alguém aqui? Vocês levantaram os olhos? Você implementou. Eu gostaria de mostrar o que estou fazendo. Estou fazendo uma pergunta apenas. Quais são os resultados? Excelentes. Eu gostaria que você me desse números. 50% menos de trabalho e 10% mais de lucros. Quanto tempo levou? 6 meses. Quanto você teve que investir em novos maquinários? 0. O que eu queria mostrar a vocês é uma coisa incrível. Eu nunca na vida conheci esta pessoa. Eu nunca conheci você, certo? E para mim foi o suficiente o fato dele me dizer que havia implementado para saber que ele teve o resultado. A mesma coisa que os resultados escritos. Isso é uma coisa de nível mundial. Milhares de empresas no mundo todo implementaram, e todos que implementaram receberam os resultados. Cada um deles... Claro que a questão é se muitos já leram, porque tão poucos implementaram. A estatística é fácil, é a seguinte: 2% da indústria mundial já implementaram, mas muito mais do que 2% já leram um livro. Todo mundo que lê o livro fala, claro, isso aqui é bom senso. Então por que tão poucos estão implementando bom senso? Por que a maioria ainda está usando aquela coisa que não é bom senso? Diria mau senso, fazendo um trocadilho. E talvez nós tenhamos aqui um certo grau de admiração pela tecnologia. Porque eu sei do Brasil e dos Estados Unidos que sempre a alta administração e o alto gerente tiveram duas opções. Uma de, digamos, investir $1 milhão e outra de pensar com muito cuidado, meia horinha. O que acha que eles preferem? A tecnologia parece uma coisa maravilhosa. Você sabe quanto nós investimos em tecnologia nos últimos 15 anos? É uma coisa inacreditável. São somas astronômicas. Onde estão os resultados? Cadê os resultados? Pegue esta pessoa aqui que investiu $20 na compra de um livro e quais foram os resultados? 50% menos de custo, 10% mais de lucro. Isso em 6 meses. Então o que está acontecendo aqui? Muito bem. Você se importa se eu falar sobre realidade que eu acho que deveria ser feito? Se vocês concordarem que vocês estão trabalhando, vocês têm negócios para uma coisa, para quê? Para ganhar dinheiro. Vocês concordam? Vocês trabalham para ganhar dinheiro. Então vamos conversar a respeito de como ganhar mais dinheiro ao invés de ficar admirando a tecnologia. Vamos examinar isto aqui um pouco.
Eu vou começar dizendo algo que não posso provar. É a única coisa que eu não poderia provar da minha palestra. Mas vocês já vivenciaram muitas coisas, pois vocês administram empresas, e vocês serão juízes para saber se nós podemos aceitar isso ou não. Então, a declaração afirmativa é a seguinte: a tecnologia pode trazer benefícios se apenas diminui uma limitação. Bom, como é que isto soa para vocês? Lembre-se que isto é uma afirmativa muito forte, porque tem a palavra se e depois eu disse apenas se. Se a tecnologia não diminui uma limitação, não existe nenhuma maneira desta tecnologia nos ajudar. Vocês concordam? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que estamos falando aqui. Eu não estou afirmando que a limitação seja conhecida, mas o que eu estou afirmando é que a tecnologia tem que diminuir uma limitação. Quase todos vocês, se eu perguntar para minha mulher, ela diria que minha casa é um avião. Então, tudo bem. Diminuir uma limitação significa que a tecnologia nos permite fazer coisas que nós não conseguimos e não podíamos fazer antes e que são importantes. Ou fazer coisas simples que não conseguíamos fazer antes, ou até mesmo coisas que conseguíamos fazer, mas agora com menos tempo, menos custo. Porque tempo é dinheiro. São importantes. Nós podemos aceitar essa frase? Tecnologia pode trazer benefícios se e somente se diminuir uma limitação como algo correto? Podemos aceitar esta afirmativa? Podemos ou não? Também. Agora vamos à etapa seguinte. Diferente das pessoas que nos vendessem tecnologia, nós estamos vivos antes da tecnologia ser dada, ser concedida. O que significa isto? Significa que antes da tecnologia ser fornecida, nós encontrávamos meios de viver ou sobreviver com essas limitações de uma maneira ou de outra. Isto significa que deve ser o seguinte: muito da disponibilidade de qualquer tecnologia, nós desenvolvemos modos de comportamento, políticas, mensurações, regras, normas, enfim, a partir de agora, nos ajudaram a nos adaptar a essas limitações. Está certo? Isto é bom senso. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Suponha que nós obtivemos esta tecnologia, nós incrementássemos de maneira perfeita e ela diminuísse uma grande limitação. Que benefícios qualquer tecnologia podia trazer se nós não mudássemos as regras? As regras que nos ajudam a conviver com essas limitações antes da gente ter essas tecnologias. Então, que benefícios nós obteríamos? Então, bom senso, gente. Que benefícios nós obteríamos? Nenhum, né? Então, será que somos tão idiotas assim? E será que a gente está fazendo isso? O que vocês acham? Vamos especular um pouquinho, então. Vocês podem imaginar a resposta, né? É uma boa nova em que sentido? Nós já implementamos a tecnologia e nenhum de vocês está administrando sua empresa baseado em pedacinhos de papel, como acontecia alguns anos atrás. Vocês investiram imensas somas para colocar todos os dados disponíveis eletronicamente. Até dados demais. Vocês têm as máquinas, vocês têm os produtos. E se isso foi um erro que cometemos, significa que podemos criar melhorias imensas no resultado final financeiro, quase que sem investimentos, porque nós já temos praticamente tudo. É isso que queremos mostrar. Até aqui tudo faz sentido, tudo lógico. Muito bem. Quais são as perguntas que nós devemos nos fazer e em que sequência? Vamos começar. A primeira pergunta: sempre que nós olharmos e considerarmos uma nova tecnologia, deve ser: qual é o principal poder da tecnologia? Muito fácil. É só perguntar ao provedor da tecnologia. Aí nós vamos ter um problema, porque o provedor vai te contar tudo sobre o produto dele e não vai mais parar de falar, porque ele adora isso.
Por isso, nós temos que ter uma essência, uma ideia essencial do que é o poder desta tecnologia. Temos que nos fazer uma segunda pergunta se quisermos saber que benefícios nós vamos ter. Se não quisermos comprar tecnologia só porque somos maníacos por tecnologia, devemos nos fazer uma segunda pergunta. Que limitação esta tecnologia diminui? Se nós não fizermos esta pergunta, vamos ter 30 soluções para um problema que ninguém tem. É assim que a moda e a tecnologia na Nasdaq aconteceu. Foi assim que nós enterramos 4 trilhões de dólares há 2 anos e por isso que a economia atualmente está tão fragilizada, porque 4 trilhões de dólares foram goela abaixo, porque não nos fizemos esta segunda pergunta. Aqui, não façam essa pergunta ao provedor da tecnologia, porque quem tem a limitação não é aquele que fornece, que fabrica essa tecnologia, e sim nós mesmos. Somos nós que temos esta limitação. Somos nós que queremos considerar a tecnologia, senão ela vai diminuir a nossa limitação ou não. Nós é que vamos responder esta pergunta e alguns depois que descobrirmos que esta limitação é grande e não temos mais como parar, vamos fazer a terceira pergunta. Que regras ajudaram a acomodar essa limitação? Se não fizermos essa pergunta, o que vai acontecer? Vamos comprar tecnologia, vamos implementá-la, provavelmente vamos ter que eliminar a limitação, mas contanto que as regras permaneçam como antes, vamos ter benefício zero. Está claro isso? Uma vez que descobrimos quais são as regras que nos ajudaram a acomodar a limitação, teremos que fazer a quarta pergunta. Que regras devemos adotar agora? Agora que a limitação sumiu, quais devem ser as novas regras? A pergunta seguinte, a quinta, é: as pessoas que elaboraram a tecnologia não estão totalmente cientes da nossa limitação, mas de um conjunto de regras. Elas vão tentar adaptar a tecnologia dentro do nosso ambiente. Talvez elas tenham criado as regras como elas virão embutidas na tecnologia. E agora, o que vai acontecer? A tecnologia moveu a limitação. Nós deveremos nos mover juntos, mas ao mesmo tempo a tecnologia está forçando as mesmas regras antigas voltarem. É isso exatamente que está acontecendo com nossos sistemas de computadores. Uma vez que já examinamos o problema, mudamos a tecnologia para que ela se adapte a novas regras e não às antigas, aí nos deparamos com a maior pergunta de todas: como é que nós promoveremos a mudança? Porque a mudança agora não é apenas uma mudança suplementar à tecnologia, mas regras que estamos utilizando há sabe-se lá quantas décadas. Aí sim, é uma mudança muito grande. Poderíamos descrever um pouquinho mais. Mas eu falo um pouco mais de tecnologia software, de computadores, comércio eletrônico, para mim tudo igual. Qual o principal poder da tecnologia de computadores? Nós sabemos que o principal poder é a sua capacidade de armazenar uma enorme quantidade de dados. Temos que saber quantos dados nós temos em nossos computadores. Se quiséssemos imprimir tudo, os papéis encheriam esta sala inteira. Segunda coisa é a capacidade de computadores de transferir dados um para o outro. Essa transferência de dados leva apenas alguns segundos. Quanto nos custa se já temos esse sistema implementado? Imagine antes das transferências de dados. Era muito difícil, levava muito tempo e consumia muito dinheiro transferir dados. E a terceira coisa, talvez a mais importante, é a capacidade dos computadores de recuperar dados. Dados que podem encher esse recinto com documentos. Eu quero um item. Quanto tempo leva para recuperar um documento? Se fosse em papel, provavelmente levaria 20 anos para encontrar este específico documento. Agora, se demorar mais de 2 segundos, nós reclamamos que o nosso computador é lento. O poder da tecnologia é esse, a sua capacidade de armazenar dados, transferi-los e recuperá-los. Muito impressionante. Mas quem se importa com isso? Qual a verdadeira pergunta que temos que responder agora?
Não temos que ficar impressionados com a tecnologia, temos que sim nos perguntar: que limitação a tecnologia diminui? Tudo bem, temos toda a tecnologia, todo o poder, mas que limitação a tecnologia reduz? Porque quando pergunto às pessoas, eu ouço-as falando: oh, muita integração? Business to business? Quem se importa com isso? Qual é a verdadeira limitação que a tecnologia reduz? Eu vou lhe mostrar a limitação que a tecnologia reduz. Todo gerente de nossas empresas, ocupando qualquer função em qualquer meio, tem que tomar decisões. Concordam? Sim ou não? O que acontece quando uma pessoa toma uma decisão sem ter todos os dados relevantes? Não todos os dados, mas todos os dados relevantes. O que acontece? A decisão normalmente é péssima. Certo ou errado? Agora veja o que está acontecendo em nossas empresas. Eu digo que para qualquer decisão, independente da função e do nível em que a decisão é tomada, grande parte dos dados relevantes não agem na área onde a decisão é tomada, e sim em um departamento totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui tem uma máquina, aqui tem um trabalhador, aqui tem material, e eu sou o encarregado desse trabalhador. Tenho que tomar uma decisão. Que decisão eu tenho que tomar? Mandá-lo trabalhar ou não? Não é nada muito importante, eu não sou um gerente de nível muito alto, é uma decisão simples como esta. A decisão desse trabalhador em trabalhar ou não, a fim de tomar uma decisão prudente de que dados eu preciso. Qual a coisa mais importante? Eu preciso saber se ao longo do processo, depois deste trabalhador, existem problemas sérios. Porque se não houver nenhum problema sério, este raciocínio vai seguir até o cliente. Eu não devo dizer que é para trabalhar. Depois o gerente vai decidir se eu devo mandá-lo trabalhar ou não. Mas eu preciso saber se até ao cliente existe um grande problema. Eu sei destas notícias? Não sei. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Em qualquer lugar, em qualquer nação, produção, engenharia, distribuição, finanças, marketing, não importa em qualquer nível decisório, as decisões se baseiam em recados que não são gerados ali naquele local ou próximo ao local onde a decisão é tomada. Isso significa que a limitação aqui é igual à necessidade de tomar decisões sem se dispor de todos os dados relevantes. Isso é uma enorme limitação. Aliás, eu afirmo que essa é a maior limitação que existe atualmente em qualquer empresa. Mas agora, finalmente temos a tecnologia que pode reduzir esta limitação. É por isso que estamos investindo tanto nesta tecnologia. Nosso instinto nos diz que essa limitação é fenomenal. Antes de encarar essa situação, se reduzirmos a maior limitação de nossas empresas, o resultado final da empresa deve decolar, não 1 ou 2%, deve no mínimo dobrar. Agora, quantas empresas vocês conhecem que implementaram um sistema de ERP? Pagaram uma fortuna por provedor de software, ainda mais para os integradores, e pagaram ainda mais por todos os problemas que aconteceram até os softwares funcionarem, o que pode levar tanto tempo. Investimos todo esse dinheiro, todo esse esforço, mas ao mesmo tempo o resultado financeiro agora é 10 mil vezes maior. Mas quantas empresas vocês conhecem que alegam isso? Ninguém, nenhuma. Mas quantas empresas que vocês conhecem dizendo estar prontas para processar os malditos? O que está acontecendo por aqui? Estamos lidando com uma tecnologia que faz sim o que ela prega, que faz sim. E que nos dá, sim, capacidade para armazenar enormes quantidades de dados que nos permitem transferi-los fácil e rapidamente e recuperá-los também. É uma tecnologia que deveria reduzir a maior limitação que existe. Mas onde é que estão os resultados da situação financeira da empresa? Vocês sabem as respostas. O que aconteceu?
porque nós não vemos esses resultados? Nós esquecemos de mudar as regras. Deixa eu lhes mostrar como isso acontece. Aqui está a minha máquina, aqui meu funcionário, aqui os materiais. Eu preciso decidir o que é que eu vou mandar esse trabalhador fazer, trabalhar ou não. Claro que vai depender se vamos ter pedidos ou não mais adiante. Eu não sei. O que eu faço então? O que decido agora? O trabalhador trabalha ou não? Trabalha, é claro. Na dúvida, trabalha. A resposta é bem clara. Às vezes o que acontece é que, com o tempo, em toda função, em qualquer nível, nós mesmos, aliás, nossos avós inventaram regras, normas locais, por exemplo, a regra de eficiência. Na dúvida, trabalhe. Nós inventamos regras ótimas, mas locais, que não se baseiam em estupidez, não. Essas regras locais são ótimas, são decisões aleatórias que às vezes ocorrem à distância, as regras são ótimas, e as locais existem porque são o melhor que podíamos fazer. Porque nós só temos os dados locais à mão. É por isso que nós inventamos contabilidade de recursos, por exemplo. Isso é um fenômeno muito interessante, a contabilidade de custos. Aqui está um cliente, disposto a pagar um X pelo nosso produto. Nós deveríamos aceitar o preço dele ou não? Que dados eu preciso ter? Preciso saber qual a magnitude dos pedidos. Outros produtos ele vai pedir, qual é a interação dos recursos. Se a partir daí posso ver se vou aceitar esse pedido ou não, certo ou errado. Mas eu não tenho todos esses dados. Então o que é que eu faço? Eu invento regras locais que dizem, vamos fazer algo que seja uma aproximação, vamos alocar custos a um produto, como por exemplo mão de obra direta. Aliás, leiam os artigos originais de 1905 a 1907, quando a contabilidade de custos foi inventada. Os autores diziam alocar os custos de acordo com a mão de obra direta. É burrice, mas é melhor do que nada. Eles já sabiam naquela época, agora nós temos algo que se chama de custo de produto, que nós sabemos que é um custo fantasma, pois não estamos arbitrariamente alocando novos custos que não têm nada a ver com o produto. Mas agora, nós temos uma forma de olhar apenas o custo do produto e compará-lo com o preço e dizer, temos margem suficiente ou não? E podemos basear nossa decisão de aceitar aquele pedido ou não. Nós sabemos que nem sempre nossa aproximação é boa, mas é melhor do que o aleatório. Ordem de magnitude é melhor do que nada. Todo mundo está entendendo isso. A mesma coisa se aplica à distribuição. Regras locais ótimas para a distribuição, engenharia, etc. Estas regras são ótimas e locais e estão em toda parte e não são burras, não. Essas são regras que nos ajudaram a aumentar o padrão de vida do mundo nos últimos 150 anos. Mas agora, finalmente, nós diminuímos essa limitação agora nos tempos da tecnologia. Aliás, nós temos tecnologia até demais, um excesso de tecnologia. Agora temos que mudar essas regras, não de regras ótimas locais. Dependendo, nós temos que passar de regras locais ótimas para regras holísticas. Não devemos nos ater apenas às regras locais. Faz sentido agora aceitar esse pedido a esse preço? Agora eu sei qual vai ser o resultado, o impacto financeiro da empresa. Agora eu tenho esses dados. Agora o impressionante é que as regras holísticas são ordem de magnitude, melhor que as regras ótimas locais. Quem leu a meta? Quais são as regras locais e quais são as regras holísticas? Quando nos mudamos de uma categoria para outra, imediatamente começamos a ter impressionantes resultados no bottom line. Aliás, levou menos do que 6 meses para você. O maior problema era descobrir quais eram as regras locais ótimas, porque nós não as reconhecemos. Nós aceitamos como uma coisa certa. Imagine o que significa dizer em 1905 que contabilidade de custo era errada. Todo mundo concorda? Isso na época era um risco pessoal.
Quando eu disse que no gerenciamento de projetos o maior problema é que as regras ótimas, o fato de estarmos tentando concluir cada tarefa no prazo, não percebendo que queremos completar projeto no prazo e não cada tarefa. Isto é uma regra ótima que está nos prejudicando. Se tentamos concluir cada tarefa no prazo, nunca concluiremos o projeto todo no prazo. Só que as pessoas nunca prestaram atenção a isso, simplesmente porque não havia interesse por esses dados. Então, mesmo que tivéssemos novos dados disponíveis, precisamos ter um novo conjunto de regras. Eu dediquei 7 anos da minha vida para responder essa pergunta. A meta foi publicada em janeiro de 84. A meta representa o trabalho que realizei nos primeiros 4 anos, um trabalho de produção, um trabalho na área de finanças. Depois disso, eu não fiquei parado não. Continuei trabalhando no que seriam as ótimas regras locais e quais seriam as soluções ótimas para a engenharia, para o marketing, para as vendas. Aliás, percebemos também, numa empresa tem marketing. Ela tem um suporte de vendas. Nós chamamos isso de marketing e, por conta disso, a maior parte das empresas se queixam do fato de não terem mercado suficiente, mas não existe limitação de mercado. O que existem são limitações míticas de mercado. São vocês que criam as limitações para que vocês entendam a diferença entre marketing e vendas. Vou explicar. Marketing é trazer o mercado para seus produtos e serviços. Vendas é fechar uma venda, um acordo. Quando as pessoas não entendem essa diferença, eu utilizo uma analogia para explicar. Marketing é espalhar os cones para que os patos venham, colhem e fiquem grudados. Aí, vendas é pegar uma arma e atirar no pato parado, que não é nada fácil. Vocês não têm marketing e agora o pessoal de vendas de vocês tem que atirar em mosquitos voando por aí. Muitos por aí se queixam da ajuda do governo e de várias limitações. Mas quais as regras ótimas que nós temos em marketing? O que nós devemos mudar? Isso envolve muito trabalho, a mesma coisa para vendas. Como é que nós ensinamos um vendedor a vender? Quais são as regras ótimas locais e quais são as ótimas regras globais? Vocês não notaram ainda? Vocês mandam um vendedor a um cliente, ele volta com uma venda de 1 milhão. Manda outro vendedor e ele volta com uma lista de por que o cliente é tão burro que não comprou. Porque são as regras. Porque nós temos que deixar aqueles poucos vendedores talentosos que nasceram com a dádiva de vender, saber vender. Este sistema de RP e Business to Business, eles incluem em si regras erradas. Por exemplo, metade dos dados coletados hoje são transferidos, são dados com qualidade de custos que ninguém precisa. É como se construíssemos um novo Deus chamado computador e nós oferecêssemos sacrifícios ditados por esse Deus todos os dias, o que é uma loucura. É só metade do problema. O problema é que os computadores são a burocracia de hoje. E quem vocês acham que vence no final das contas? A longo prazo, o bom senso ou a burocracia de hoje? É sempre a burocracia. Nós temos que colocar as regras corretas na nossa burocracia, senão a burocracia vai nos vencer. Isso aqui não é tão difícil de se aprender. Como se ajustar a tudo isso? Aliás, requer um grande esforço, isso eu tenho que admitir. Eu concordei em vir aqui lhes falar porque a DataSul não só concordou em fazer todas essas mudanças, como estou vendo até que ponto eles estão implementando as mudanças. Por exemplo, na parte que cobre toda a produção, a pessoa que seria o auditor veio com um relatório magnífico dizendo que as coisas já estavam funcionando, mas existem outras partes que precisam ser melhoradas, para que eles realmente cheguem a uma abordagem totalmente holística. Mas eu tenho certeza que a DataSul está totalmente comprometida com esse esforço, e daqui a 6 meses o sistema estará limpo. Aprendi há muito tempo que eu odeio revoluções. Revoluções são sangrentas. Eu adoro evoluções. Todo trabalho tem a ver com se promover uma revolução, rapidamente, para que se ocorra muito mais rápido do que uma revolução. Foi isso que consumiu os últimos 6 anos da minha vida para desenvolver. Só quando eu terminei de desenvolver isso tudo, aliás, antes de abrir a boca, eu verifiquei 54 empresas. Funcionou em apenas 51 delas. Mas tão bem que eu disse, tudo bem, está ótimo, 51 empresas em 54, nada mal.
principalmente quando descobrimos quais eram os problemas que impediam o sucesso nas outras três. Por sinal, o problema é que um dos membros da outra gerência era um pouquinho psicopata. Não estou brincando não, estou falando sério. Um dos gerentes de alto nível era uma pessoa cujo ego se baseava no fato de ele ser um excelente bombeiro que apagava incêndios. E o ego dele estava em torno disso. No minuto em que esse gerente começou a ver que aqui nós estávamos falando de bom senso e fazia sentido, ele começou a combater a ideia de todo o coração. Ele não quer tranquilidade e paz. Ele não quer porque ele não iria poder mostrar como ele é necessário e bom para apagar incêndios. E isso foi um grande empecilho, porque aqui nós temos que experimentar esse tipo de mudança tão completa. Precisamos ter um completo consenso, porque com isso as melhorias são rápidas. Simplesmente porque nós implementamos tudo, precisamos mudar as regras. Se todo mundo souber quais são as regras certas, para que todo mundo vista a camisa, isso leva semanas, alguns poucos meses. O que acontece é que a engenharia é o único departamento que não quer colaborar. Não leva nem um ano para que toda a empresa veja que a limitação está na engenharia. Aquela função que não colabora rapidamente, as outras funções crescem, e aquela função que não colabora se torna o gargalo, a limitação. Aí, inicia-se uma guerra intensa, pois todo o resto da empresa não quer mais impedir aquele processo, quer que o processo continue. Aí é uma guerra. Eu detesto guerra. Sou israelense. Eu já tenho guerra suficiente por lá. Não preciso de mais uma na minha vida. Essa é a coisa mais difícil de promover uma mudança. Eu sabia que eu estava com a chave. Eu sabia por causa do livro A Meta. O livro descreve uma mudança fenomenal, condena a forma como a maior parte das empresas administrou construções de fábricas, principalmente gerentes de fábricas adoram esse livro. Queria saber como fazer, mas eu não sabia fazer em grande escala. Como é que nós implementaríamos essas funções todas de uma forma sincronizada? Isto era um problema. Agora, finalmente, nós temos as respostas. Temos a colaboração, que não é só um software. Colaboração também são os empregadores, e envolve os integradores. Nos últimos meses, por exemplo, aconteceu um milagre. A divisão Serviços Globais da IBM dos Estados Unidos estão colaborando completamente. Isso não é tarefa fácil, porque, como eu disse, a forma de fazermos negócios com os sistemas de computadores é uma loucura. Chega um provedor de software, chegam os integradores, todos eles nos dizendo que devemos implementar os sistemas de computadores, que eles vão nos ajudar muito, e nós respondemos, tudo bem. Vamos pagar quando o sistema nos ajudar, e mesmo que eles acreditem no produto deles, eles têm que compartilhar os riscos com vocês. Senão, o que é que está acontecendo? E sabe qual é o significado de fazer com que a IBM partilhasse o risco? É que a IBM é a companhia que mais detesta risco no mundo. É o mais avesso mesmo. E agora eles estão dispostos. Porque o que eles dizem agora é o seguinte: vamos partilhar os riscos se soubermos que vamos ter resultados. E nós não temos medo da tecnologia. Nós temos medo de vocês que não mudem as regras internacionais. Porque se não mudarem as regras, não vamos ter resultados. Mas se vocês, clientes, demonstrarem que vão mudar as regras, aí compartilhamos os riscos. Aí vemos a parte da recompensa. A última coisa no mundo que eu preciso é de um contrato baseado em porcentagem de benefícios, porque qualquer contrato desse jeito significa que depois disso você começa a discutir quanto foi o benefício, quanto não foi, quem contribuiu e você acaba estragando tudo. Eu falo a respeito de compartilhamento de riscos e não de benefícios. Agora, toda essa abordagem é necessária e suficiente. E para você continuar nela, tem que entender uma coisa. Não é limitada a sua empresa isoladamente. Parte disso é mudar as regras ao ponto que você possa obter uma estratégia e uma tática realmente boas, que significa que você comece rapidamente a ter impacto sobre os outros elos da cadeia. Você tem de chamá-los para colaborar de uma maneira correta, pois a verdade da economia de hoje é que a concorrência de hoje não é mais empresa para empresa. A concorrência é muito mais entre cadeias e cadeias. Aqui nós temos um problema enorme. Um ótimo local dentro de uma empresa é errado. Nós queremos o global. Mas uma cadeia de suprimento é correto, porque cada empresa tem que se certificar de que está ganhando dinheiro mesmo.
Portanto, você tem que ter o ótimo global de toda a cadeia, ao mesmo tempo, ter o ótimo local de cada companhia. E é assim que você pode fazer os esforços de marketing para os seus clientes e para os seus fornecedores, porém espalhados. Aqui, infelizmente, cada vez mais empresas de software dizem a vocês que simplesmente conectem os computadores à cadeia de suprimento e vai funcionar, que é uma beleza. Vocês acreditam nessa idiotice de verdade? Vocês não percebem que o maior problema numa cadeia de suprimentos é muito profundo e é a desconfiança, aliás, muito justificada. Vocês amam, têm paixão pelos seus clientes, eles amam vocês, estão apaixonados? Não! Então como é que a gente pode ter certeza que a cadeia de suprimentos funciona direito? Vocês não percebem que devem mudar as regras e que devem mudar as mensurações de como você mede o cliente mede você? Hoje isso é uma loucura. Aí que você faz uma oferta a seu cliente, a seu fornecedor, para que eles possam colaborar com você com alegria, e não porque você é bonzinho, porque também é vantagem para eles colaborar. Tudo isso faz parte do processo e é a única maneira de você conseguir romper. Fica bem claro que eu não posso explicar em apenas uma hora com detalhes tudo isso. Mas eu posso explicar em um dia. A questão é a seguinte: vocês querem ouvir? Isso aqui não é educação nem instrução pela educação. Não estamos numa universidade. O objetivo da sua empresa é ganhar dinheiro, não se instruir. Então, quando eu vir novamente ao Brasil, e quando eu for aos Estados Unidos, Europa, dando seminários, agora eu também vou ao Japão. Sabe o que acontece? Durante anos eu disse que não queria que meus livros fossem traduzidos para o japonês. Eu não queria ir para o Japão, pois eu desconfiava que a cultura deles é de tal maneira que eles realmente, no mesmo minuto, adotariam o bom senso. Porque os japoneses são muito melhor nesse sentido. Eu tinha medo que eles dotassem essas teorias de limitação e aumentaria tantas diferenças que toda a economia do mundo iria por água abaixo. Não é piada, veja bem. Olha a balança comercial. Veja como ela está inclinada com os anos. Essa diferença foi diminuindo e hoje os Estados Unidos e a Europa estão no mesmo nível do Japão. A meta foi publicada em junho deste ano no Japão pela primeira vez. Nos primeiros meses vendeu 30 mil cópias. É a mesma quantidade que foi vendida no Brasil em 5 anos. No segundo mês vendeu 160 mil cópias. O Japão inteirinho está falando sobre o livro agora. Essa é uma imensa pressão sobre mim. No dia 1º de novembro eu estarei lá e eles estão falando sobre isso. E por falar nisso, eles foram espertos o suficientes para perceber que os sistemas de informática sozinhos não podem ajudar. É por isso que a penetração de RP no Japão é de apenas 6%, comparado com 99% nos Estados Unidos e Europa. Então é isto que estamos esperando. A concorrência vai se intensificar. Se não soubermos aquilo que estamos fazendo, nós vamos querer concorrer contra os concorrentes. E o concorrente burro pode levar você para baixo com ele, começando uma guerra de preços, uma baboseira. A questão é a seguinte, é isso que eu falei para o Miguel, nós vamos levar isso a sério. Estou cansado, estou exausto de vir ao Brasil. Eu venho aqui quase todo ano e ver algumas implementações bonitas, resultados bonitos e acabou por aí, nada mais. Ou a gente leva a sério ou me deixa em paz. O que eu estou falando aqui é o que eu falei ao Miguel e foi o seguinte... Então está bem, vamos verificar. Organize o café da manhã com pessoas que estão realmente lá em cima da organização. Eu venho, conto a respeito de tudo, e se eles pressionarem para eu voltar, tudo bem, eu virei. Eu conseguirei mais estrutura. Isso significa o quê? Se vocês quiserem realmente saber mais sobre isso e quiserem realmente levar a sério o fato de vocês poderem dobrar o resultado final do ano e poderem tornar sua empresa sólida de verdade em 3 ou 4 anos, fazendo uma implementação total, levando nesse caminho fornecedores e outros parceiros. Claro que leva tempo, mas os resultados são obtidos quase que imediatamente. Mas até o ponto de não ficarmos mais com medo se o mercado desceu ou se o mercado subiu, e levará um tempo para chegar a esse nível. Se quiserem, ótimo. Peguem então uma delegação de pessoas que realmente sejam top e fiquem o dia inteirinho para ouvir essas questões. Eu vou contar quais os próximos passos para vocês entenderem o processo. O primeiro passo depois desse é uma visita de um perito. Isso ao Brasil junto com a administração da empresa. Ele tendo preparado uma apresentação de 1 hora e sim começar a fazer realmente a apresentação oficial, e é claro que os peritos interrompem o tempo inteiro com perguntas, e não leva meia hora, mas sim 3 horas pelo menos.
A diferença é a seguinte: toda vez que um perito fizer uma pergunta, ele vai explicar por que ele fez a pergunta. Toda vez que ele ouvir uma resposta, ele explica qual a conclusão que ele tirou da resposta. Aí, se exatamente, por exemplo, você responde a ele e ele diz que respondeu uma coisa totalmente diferente, ninguém vê este elefante. Vocês ficam concentrados na formiguinha. Vocês estão fechados em ciclos. Vocês não veem a coisa. É uma coisa muito doida, que as regras ótimas locais estão aqui na cabeça expressando totalmente como a gerência administra a empresa. No final das contas, os peritos têm que mostrar à empresa exatamente como é o quadro total da empresa. Então vão levantar o potencial real e vão atravessar esse processo passo a passo. O que fazer? Quais os benefícios? Chegamos a um ponto em que nós não ficamos mais com medo das oscilações de mercado, porque enquanto não chegarmos lá, não teremos estratégia, teremos baboseira. Outra coisa que precisa ser dita nesse dia: determinar algo chamado de desempenho mínimo, ou seja, quais são os desempenhos que devem ser alcançados na realidade para que os fornecedores possam realmente começar a gozar do lucro. Então, enquanto não se chegar naquele ponto, é óbvio que os desejos já foram alcançados e os provedores estão perdendo o caminho. Deu para entender? Isso é um seminário de um dia. Se no final do dia vocês aceitarem que isto é viável e a direção que faz sentido, aí o passo seguinte é o processo de 4x4. Isso significa toda a administração por 8 dias seguidos. Então, vamos olhar de novo para a empresa. Nós temos que colocar na cabeça de vocês, baseados na sua experiência, na sua intuição, o que tem de mudar nas regras ótimas locais para as regras ótimas globais. Se nós formos fazer agora e começarmos a fazer o teste da empresa, ela será uma réplica, uma repetição desses erros. Então são 4 dias apenas para entender como olhar da empresa em profundidade e os outros 4 dias um processo totalmente sistemático, extremamente rígido, onde toda a alta administração constrói estratégia e tática para a empresa de modo que haja um consenso real, que todo mundo sinta que é isso a coisa a ser feita, que é um programa de implementação, mas ao mesmo tempo, cada um de nossos administradores dentro da sua área de responsabilidade sente corretamente que aquilo é o seu bebê, que ele possui aquilo, que ele inventou. E não é um processo simples. Aqui só os peritos reais é que podem orientar. Por isso que levou tanto tempo para instituir o processo e poli-lo. E depois disso, você tem um plano de implementação. Aí você senta com seu pessoal, com os fornecedores de software, com o integrador, com peritos, e baseado no seu plano é que eles vão ver planos de implementação para software e para treinamento. Qual o primeiro módulo a ser implementado? Em geral, são os módulos financeiros. Para quê, gente? Qual o primeiro módulo a ser implementado? É aquele que é necessário para dar suporte à sua primeira ação. E qual o segundo? Aquele que é necessário para suportar a próxima ação. E, na verdade, esses módulos são necessários. Eles são bons o suficientes. Para que vocês vão mudar gente? Estão funcionando. Então deixem-nos em paz. Quanto à educação, quanto à instrução, aí você vai imaginar um contrato, quanto dinheiro de entrada, quanto de pagamento, e a ideia inteira é uma coisa permanente, continuada. Estamos falando em dinheiro anualmente, aonde você pode dar o pé no fornecedor quando quiser, mas eles levam as correções deles quando estão indo embora. Então vocês não vão fazer isso por nada, e ao mesmo tempo eles não podem fazer nada contra vocês. Então essa ideia é subjacente. Vamos fazer uma situação onde todo mundo ganhe. Afinal, você paga mais do que hoje, mas só paga quando você ganha, e ganha 10 vezes mais. Eu afirmo que uma boa parte das pessoas da indústria não hesitam em pagar mais se souberem que a partir desse pagamento vão ganhar 10 vezes mais, se você não vai estar doando. Você quer uma doação? Então te dou $1. Se você quer negócio, então tem que mostrar o valor. Quantos de vocês estão interessados em aprender mais? Isso realmente é uma base para vocês quererem continuar? Levantem a mão. Quero saber mais sobre isso. Quantos de vocês querem saber mais sobre isso? O Miguel fará o follow-up. Eu virei se o Miguel me disser: olha, mínimo 30 empresas, 200 representantes das empresas top mesmo. Aí eu virei e darei a vocês todos os suportes que vocês precisem, mesmo que eu tenha que matar para vocês. Matar para ter um bom serviço. Eu vou matar. Vocês sabem que eu sou um israelense, fui soldado no 1º regimento em 3 guerras. A minha profissão é matador. Isso é apenas um hobby. Eu sou, na verdade, um matador. Então, se vocês me mostrarem que vocês estão
sério sobre isso, que querem isso. Eu vou atravessar e superar todos os obstáculos para dar um serviço bom para vocês. Tem que ser com carta na mesa, uma coisa séria. Jogar joguinhos estou fora. Eu sou velho demais para ficar jogando joguinhos.